Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto 1111. E se você está chegando agora, não sabe do que se trata, esse projeto é um projeto que surgiu no meu coração para a gente falar sobre espiritualidade de uma forma leve, despretensiosa e sem o olhar religioso. Sem estar preso a nenhuma religião, inclusive porque através da religião eu acabei me afastando de Deus, me desconectando da minha essência e comecei a acreditar que só o meu lado intelectual era o que importava. Até que, recentemente, 2 anos atrás, eu tive uma experiência que mexeu com a minha vida, virou tudo do avesso e me fez abrir aqui esse projeto, inaugurar esse projeto para poder levar para as pessoas que estão muitas vezes afastadas da sua essência, do seu lado espiritual, de Deus propriamente dito, por causa da religiosidade ou por causa dos dogmas, né, das coisas que são ensinadas, que são, na verdade, mais um desserviço para a sua espiritualidade do que um degrau para você se tornar uma pessoa melhor. E hoje, o tema que eu vou trazer é um tema que tem batido muito a minha porta, vamos dizer assim. Eu tenho, durante as minhas meditações, durante os meus momentos com Deus, eu tenho tido muito esse sentimento, carreguei durante a minha vida inteira, um sentimento que muitas vezes é muito parecido com a maioria das mulheres, a maioria das fotógrafas, né, que é o meu caso, né? Minha profissão principal é a fotografia. E todas as vezes que nós criamos algo, né, a gente muitas vezes, vamos dizer assim, não vou botar 100%, mas 95% das vezes, a gente cria algo esperando uma validação, esperando um olhar de aprovação do outro. E as mulheres têm mais ainda sobre isso. Eu até falei no nosso encontro. Bom dia, Felipe. Bom dia, quem estiver chegando agora ao vivo. E eu falei isso no encontro fechado que nós temos exclusivo para as mulheres na sexta-feira. Inclusive, se você tiver vontade de participar, tem o link do Zoom aqui no próprio descritivo do vídeo, onde a gente faz todas as sextas-feiras um encontro pelo Zoom para falar sobre um tema de uma forma mais profunda e ali trocar como um grupo de apoio emocional e espiritual para as mulheres. E a gente tem tido muitas mensagens importantes, tem debatido muitas coisas, tem trazido assim à luz muitos momentos especiais. Então, se você quiser participar, aqui tem o link. Mas aqui, aberto a todos, eu trago normalmente temas variados. Você vai me ver aqui, vai ter 1111, que você vai me ver falando sobre temas bem profundos, leitura da Bíblia, vai ter uns que eu vou mostrar sobre vídeo, vai ter uns que eu vou contar sobre uma experiência que eu tive, ou alguma narrativa espiritual que eu presenciei. Então, você vai ver cada vez de uma forma diferente, mas sempre com o objetivo de mostrar para você que nós somos muito mais do que só a nossa mente, né? E o Felipe aqui é um grande exemplo, né, Felipe? De como a gente tem muito isso em comum, né? A gente passou a vida inteira buscando vamos dizer assim, um preciosismo, um perfeccionismo profissional, técnico, para a gente ser cada vez melhor, para a gente estar ali cada vez mais capacitado, porque muitas vezes a gente acredita que é isso que vai fazer com que a gente tenha aquele patamar que a gente acha que a gente merece, aquele patamar profissional, né? Ou até mesmo um reconhecimento da nossa família, um reconhecimento, né, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. E isso acaba que prende a gente a uma eterna necessidade de validação, uma eterna necessidade de aprovação. E essa semana, eu tenho vivido vários episódios muito desafiadores, né? Eu tenho falado, inclusive, isso aqui nos últimos 11, desde o vídeo sobre o luto que eu passei, depois sobre os desafios que eu estava passando, os ataques aqui dos haters na internet. Então, tem sido, fora os meus pessoais, tem sido
muito desafiador para mim nos últimos tempos. E eu sempre entendi isso, eu falo muito isso, né, com os meus alunos, com o pessoal que me acompanha, que isso faz parte de um ponto de equilíbrio, vamos colocar assim, né? Nossa vida, a natureza, ela está sempre em equilíbrio. Então, sempre você vai ver os polos positivos e negativos, a luz e a escuridão, e tudo isso traz um equilíbrio. A natureza, ela é perfeita. E toda vez que você quiser olhar para algo que está acontecendo na sua vida com um questionamento se aquilo ali é natural ou não, se aquilo ali está vindo de Deus ou não, compara isso com a natureza. Porque a natureza, tudo flui em harmonia, tudo está em equilíbrio. Né? Nada está ali por acaso, tudo tem uma função. E é para isso que nós fomos feitos também. Nós somos parte da natureza, nós não somos destacados. Então, quando você entende que a tua vida ela está caótica, ela está tendo muito mais pontos baixos do que pontos altos, ou que você está vivendo uma vida ali girando no mesmo lugar, que você não sai daquele ponto, significa que você está desalinhado com a natureza, com a vontade de Deus. E por que eu falo sobre isso? Porque isso é uma das coisas que a gente não é ensinado a pensar. A gente não é ensinado a olhar ao nosso redor. A gente é ensinado a olhar, às vezes, o exemplo de alguém que se diz uma referência para um patamar que a gente tem que buscar e colocar aquilo ali como nosso patamar de vida. E eu falo isso sobre um exemplo. O Felipe falou aqui que vive tudo isso que eu estou falando, né? Pois é. E eu acho que muita gente passa por isso também, e principalmente quem, como nós, tem esse olhar, esse talento, né, para a arte, ou está buscando um crescimento profissional, ou está querendo começar a dar asas aos seus talentos, e ela tem muito a ver com tudo isso, né? Tudo isso que a gente está falando, desse desafio, desse perfeccionismo, tem muito a ver com isso, com as limitações. Muitas vezes a nossa limitação, isso que faz a gente ficar girando, é porque a gente está focando nesse modelo, que é um modelo, muitas vezes, nem é um modelo certo, né? Não é um modelo que faz parte da nossa natureza, ela está em desequilíbrio com o que Deus quer para a gente, só que a gente foi educado para perseguir aquilo. E eu vou dar um exemplo, eu até já falei sobre isso para algumas pessoas, mas eu acho que tem tudo a ver com a passagem que eu quero trazer para vocês hoje. Eu tenho uma amiga, que é minha amiga de infância. A gente tem aí a vida inteira de amizades, e foram anos muito desafiadores ter amizade com ela, porque eu sempre me senti como se eu tivesse que seguir o caminho que ela estava seguindo, ter os resultados que ela tinha. E para que eu tivesse os resultados que ela tinha, eu acabava violentando quem eu era, e era uma violência para mim, porque ela era uma pessoa completamente oposta do que eu acreditava ser o certo. Então, meu coração dizia para eu fazer algo, só que eu olhava para os resultados dela e falava, é esse resultado que eu quero. Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, está errado. Eu tenho que fazer do jeito que ela está fazendo. E trazia essa visão para mim e era o tempo inteiro conflitante comigo. Até que eu consegui abstrair de tudo isso e comecei a olhar com outros olhos e não através da opinião. E eu tive uma experiência muito, muito importante, e aí é que eu falo. Como você viver nesse equilíbrio, eu tenho falado muito sobre isso, inclusive fiz um post no Instagram falando sobre isso, do tripé, né? Tem tudo a ver com a fotografia, mas por que a nossa vida é um tripé? Por que a gente precisa ter o equilíbrio nos três pernas do tripé? A gente é ensinado a ter só o equilíbrio intelectual, né? O mental, racional. E a gente deixa os outros dois, as outras pernas, que é o nosso emocional e principalmente o nosso espiritual, de lado. A gente não é ensinado na escola a trabalhar o nosso lado espiritual, a gente não é ensinado a trabalhar o nosso lado emocional.
Deviam ter nas escolas matérias sobre inteligência emocional, deviam ter nas escolas matérias sobre espiritualidade, não focada em religião, devia ter nas escolas meditação, né, trabalhos como neurolinguística, neuroplasticidade, tudo isso a gente tinha que entender, só que a gente foi ensinado a deixar tudo isso de lado. E o que acontece quando você começa a fortalecer essas duas pernas? Esse exemplo que eu vou te dar, que aconteceu comigo, é um grande exemplo disso. Eu passei a vida inteira me sentindo, olha só, por mais que eu fosse uma profissional reconhecida, eu tivesse pessoas que me admirassem, eu fosse um exemplo, uma referência na minha área profissional para muitas pessoas, eu já tivesse resultados financeiros, profissionais, resultados, inclusive, com os meus treinamentos, né, ensinando outros fotógrafos, eu sempre olhava para esse ponto de referência, que era essa minha amiga, e falava, puxa, é esse lugar que eu quero chegar. O que eu estou não é bom, porque o que ela tem é algo que a sociedade ensina a gente a ter. Então, ela era uma mulher impecavelmente, né, produzida, e estava sempre se cuidando, e sempre linda, maravilhosa, viajada pelo mundo inteiro, muito rica, uma empresária muito rica, muito bem, muito influente. E isso é o que ensinam a gente a ser. Como se o mundo inteiro precisasse ser exatamente isso. Já pensou? Aí é o que eu falo. Quando você começar a encarar uns conflitos na sua vida, compara com a natureza. E aí entra o que essa conexão espiritual que eu estou desenvolvendo me ajudou. Nós fizemos uma viagem, e foi uma viagem que meu coração estava apertado, porque eu sabia que ia ser algo desafiador. Porque todas as vezes que eu tinha muito contato com essa amiga, era algo que dava um embate, porque era aquele conflito de ouvir o meu coração, mas ter uma pessoa a qual a opinião dela era importante para mim, me colocando sempre numa posição inferior, porque eu não era dentro do padrão. Vocês reconhecem isso? Vocês já viveram isso alguma vez? De vocês, me falem aqui nos comentários, né? Quem tiver ao vivo, fala aqui no chat, quem não tiver, deixa aqui no comentário. Se vocês já viveram alguma vez essa situação de vocês estarem satisfeitos com o que vocês fazem, dentro do seu coração você está em paz, sabendo que o que você faz é importante, é significativo, é valioso, mas você vê alguém que você tem uma admiração e você se sente menor por causa da opinião dessa pessoa? Você já viveu isso? E aí você começa a perder a crença em você mesmo por causa da opinião dessa pessoa. Você começa a duvidar se o quem você é e o que você faz realmente tem valor por causa da opinião, muitas vezes, de uma pessoa. Vocês já passaram por isso? Escreve aqui para mim que eu queria ter essa troca com vocês hoje, para não ser algo muito unilateral. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha aqui. E aí, entra uma coisa importante. Até tempo atrás, eu valorizava essa perna do tripé, que era a minha perna racional, intelectual. E eu falava, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso trabalhar mais. Tinha momentos que eu cheguei a trabalhar 12, 14 horas e eu me vangloriava disso. Gente, de deixar meu filho de lado e me vangloriar, porque eu estava trabalhando 12, 14 horas e isso era algo que me sentia valorizada, tipo, estou fazendo muito e naturalmente o resultado que eu estou buscando vem. Essa loucura da cabeça da gente achar que excesso de produtividade é igual a resultado. Não é, só mantém a gente ocupado, né? E aí, bom dia, Adri, seja bem-vinda. Eu estou perguntando aqui se vocês já passaram, você que chegou agora, se vocês já passaram por essa situação de vocês saberem que vocês têm valor, que o que vocês estão fazendo é bom, é valioso, vocês têm reconhecimento por parte de um grupo de pessoas, mas às vezes a opinião de uma pessoa que é importante para você pode fazer você
questionar tudo isso que você é e tudo isso que você já faz? Ao ponto de você pensar, falar, nossa, tudo isso que eu estou fazendo está errado? O Felipe falou, sentir inferior, não. Mas mais do que ninguém sabe que eu acabei construindo... Ó, vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar, quem está vendo depois. Ele falou que ele nunca se sentiu inferior, mas acabei construindo uma imagem exemplar, porque as pessoas me olhavam como exemplo e acabei prisioneiro dessa responsabilidade. Então, olha o olhar. O Felipe, como homem, ele tem essa coisa do ser a âncora, né? Ser o porto seguro. Então, a cobrança dele era diferente. Por isso que eu falo que é um sentimento mais comum em nós mulheres, da gente se inferiorizar. Por quê? Porque nós fomos criadas para depender sempre de alguém. Falei isso com as meninas no encontro de sexta-feira. Nós somos criadas para o tempo inteiro estar com uma validação. Começa com os nossos pais, depois, né, com os nossos professores, e depois com os nossos maridos e filhos, quando eles vão ficando mais velhos. A gente está o tempo inteiro esperando uma validação, uma aprovação, para poder a gente seguir adiante, porque nós fomos ensinadas a sermos submissas. Tanto que o tema do encontro de mulheres na sexta-feira foi a anti-Cinderela. E isso me deu, inclusive, uma ideia de fazer depois um material sobre isso. Meninas, inclusive, depois faltou botar o link lá no nosso grupo, eu vou colocar o link desse encontro para quem não teve a oportunidade de participar. Mas voltando aqui, vocês conseguem ver a diferença entre o homem e a mulher, mas a cobrança é a mesma. A diferença é que um se sustenta numa posição de porto seguro, mesmo estando todo quebrado por dentro, porque tem que manter essa postura que foi criada, né, para o homem, e a mulher faz o quê? Ela se encolhe. Então, são situações iguais e comportamentos diferentes, mas a dor é a mesma. A dor de você se preocupar com a opinião do outro e aquilo fazer você se questionar quem você é. Devastador, né? Olha o que a Adriana falou aqui. Já passei e é devastador o que deixamos que o outro faça conosco. Completamente. Ao ponto desse caso em especial, eu chegar a pedir desculpas por algo que eu tinha sofrido. É louco isso, né? Para você ver quando você vive um relacionamento, que não é um relacionamento tóxico, dizem muito que o narcisista vive assim, né? O narcisista, ele faz o outro sofrer e faz o outro acreditar que a culpa do outro estar sofrendo é dele. Só que eu não enxergava isso nessa minha amiga. Eu enxergava uma pessoa que tinha todos os itens que a sociedade havia me dito que eram importantes para eu ser alguém. Uma pessoa rica, uma pessoa linda, com todos os procedimentos, e toda semana estava fazendo algo para o cabelo, para a pele, para o corpo, né? Tudo que as mulheres hoje em dia veem como sonho de consumo. Viajava pelo mundo inteiro, vários imóveis, vários projetos, tudo que era material. Então, era tudo que reforçava a perna do meu tripé intelectual e mental e material. E isso me abalava. Por quê? Porque as minhas duas pernas, a emocional e a espiritual, estavam esquecidas. Então, eu me sustentava no monopé. Vocês já tentaram fotografar com monopé alguma vez na vida? O monopé é aquele tripé que ele é só um apoio, na verdade, né? Ele é só uma perna, só para você apoiar e a câmera não tremer. Quem é fotógrafo sabe, quem está chegando aqui sem ser fotógrafo, já é mais um conhecimento aí para sua vida. Então, tem lugares que você coloca só para que a sua câmera não trema na hora que você vai fotografar. Então, você não consegue soltar e aquilo ali se manter estável. Você precisa das três pernas. Tudo na tua casa, por exemplo, você já deve ter usado um tripé, mesmo se você não seja fotógrafo, já deve ter visto um tripé. Ele se mantém sozinho, ele está estável. Você não desequilibra ele, porque ele tem os três pontos. E aí, acontecia tudo isso porque eu não tinha essas pernas trabalhadas. Depois dos episódios que aconteceram na minha vida nos 2 últimos anos, e que tá tudo contado aqui no 1111, né? O 1111 é quase um diário da minha vida espiritual. O que eu comecei a fazer? Comecei a fortalecer
o meu lado espiritual. Parei um pouco de me preocupar com o meu lado racional, o meu lado material, e comecei a me preocupar, fortalecer essa musculatura aqui desse tripé espiritual. E quando isso aconteceu, naturalmente, eu nem precisei mexer. O meu lado emocional começou a se fortalecer. Porque começou-se a buscar um equilíbrio. Então, toda energia... Olha só que louco, eu tive essa visão aqui agora, e eu gosto dessas visões que vêm para mim, essas imagens que vêm para mim na hora que eu estou aqui no 1111. É como se você tivesse pegando uma árvore e que você está colocando ela está colocando toda a energia para crescer um galho só. E a partir do momento em que ela para de colocar energia, toda a energia para um galho só, e ela começa a ramificar essa energia, a energia que estava para só um lado começa a distribuir para os outros galhos. E ela começa a fortalecer outros galhos. Então, é a mesma coisa, quando eu falo do tripé, eu faço essa analogia com a fotografia, mas é a mesma coisa na nossa vida. Se você está colocando toda a sua energia no material, nas conquistas racionais, materiais, financeiras, você está tirando energia dos outros pontos da sua vida. E quando você coloca para um lado, naturalmente, você está tirando daqui e colocando para cá, ela vai começar a se distribuir, mesmo sem que você precise fazer muito esforço para isso. Então, foi o que aconteceu comigo. E eu fiz uma viagem, um tempo atrás, eu contei isso para algumas pessoas, eu acho que eu contei isso só dentro do grupo, né, do pessoal lá do nosso projeto de alunos. E eu falei sobre uma viagem, essa viagem que a gente fez, e que aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer. Onde eu fui como convidada, então eu estava numa situação, imagina, você está indo para casa de uma pessoa em que o local é dela, o território é dela, tudo que você está vivendo ali está sendo dependendo daquela pessoa, então você está numa condição de dependência social dentro daquele contexto. Em outro momento, eu teria ficado completamente abalada com a forma que essa amiga estava me tratando. Só que o meu lado espiritual estava tão fortalecido, a minha conexão com Deus estava tão fortalecida, que no momento em que a gente estava numa cachoeira, em que eu fui deixada separada do grupo, eu comecei a conversar com Deus e ele começou a colocar no meu coração, e é aí o que eu falo. Quando você está desprendido da questão da religiosidade, quando você para de depender, de ter que estar dentro de uma igreja, ou ter que ter um pastor ou um padre para que você fale com Deus, não que isso seja ruim. E eu quero deixar claro que eu não sou contra isso, eu sou contra a dependência disso para que você tenha Deus na sua vida. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque tem pessoas que olham para mim e falam, ela é contra a igreja. Não, nós somos a igreja. A igreja é qualquer grupo de pessoas que esteja conectado e representando a Deus, né? Seguindo os ensinamentos de Deus, seguindo a vontade de Deus, vamos colocar essa palavra. Então, o que eu aprendi foi a conversar com Deus como um relacionamento, como um pai que tinha me chamado de volta para casa e que eu agora não era mais uma pessoa solta, largada nesse mundo. Conforme eu fui andando nessa cachoeira, eu queria muito, depois eu quero fazer um vídeo sobre isso, mostrando a cena. Eu mostrei só para o grupo de alunos, eu queria mostrar depois aqui, eu acabei não preparando para mostrar aqui para vocês, mas eu vou fazer depois um vídeo sobre isso. Michele falou o quê? Do grupo? O grupo que tem do 1111, Michele, tem o link, ó, Michele, só uma parte aqui para vocês saberem, antes de eu contar essa história. O grupo, tem 2 grupos. Tem um grupo de alunos, que é do meu projeto pago, que é o do Mágica, onde eu ensino esse despertar através da fotografia. E tem o grupo do 1111, exclusivo para mulheres, que esse é gratuito, que o link está aqui na descrição desse vídeo. É toda sexta-feira, às 11h11, pelo Zoom. Tá? Você é super bem-vinda, tá bom, Michele? Depois entra aqui. A Adriana, inclusive, ela é responsável pelo grupo do WhatsApp. E qualquer coisa você também pode chamar por ela lá no Instagram, pelo perfil da Adriana, Helena, que ela te coloca também no nosso grupo do 1111 de mulheres, tá? Vai ser um prazer receber você.
Mas voltando para a história, o que acontece ali? Quando eu me vi naquela situação em que o que eu acreditava, quer dizer, a perna material, vamos dizer, intelectual, emocional, estava sendo desafiada, porque eu estava na... Cara, é tão visível isso, tão louco isso, porque agora é tão claro para mim, e antes, quando você está dando problema, você não sente isso, você não enxerga isso. E é tão óbvio que ali tem um comportamento narcisista que eu só consigo ver agora, mas eu não via isso na época que eu estava convivendo com essa amizade. E ali, conforme eu ia não me submetendo ao pensamento ou ao comportamento que aquela pessoa esperava de mim, ela começou a me colocar numa condição quase de punição. E nesse momento em que esse grupo se afastou e eu fiquei sozinha, andando no meio da natureza, e aí eu falo que a natureza é a sua referência do que está em equilíbrio e o que não está, Deus começou a falar dentro de mim. E é um falar dentro de mim, que eu já expliquei isso para algumas pessoas. Não é aquele falar que a gente vê nas histórias bíblicas, que vem aquela voz e fala com você. Na maior parte das vezes não é assim. Eu vivi as duas experiências, já contei isso aqui em vários momentos, que eu ouvi audível e foi isso que virou a minha vida do avesso, mas isso aconteceu uma vez só, onde tudo começou. E depois disso eu nunca mais ouvi a voz audível mesmo, como se tivesse alguém na minha cozinha falando comigo. O que eu ouço dentro do meu coração, é uma certeza. É algo que você sente como se fosse absurdo. Por exemplo, se eu chego para vocês e falo, isto é um copo de água. Vocês olham para esse copo de água e falam, claro, é óbvio. É óbvio, é uma certeza absoluta que isso é um copo d'água. E essa a sensação quando Deus fala com você, que você está conectado a Ele, Ele fala com você. É uma certeza tão óbvia que aquilo é fato, que aquilo é real, que é algo incontestável. É como se fosse um chip que tivesse colocado, sabe? Tipo Matrix. Você faz um download de uma informação e aquilo ali fala, caraca, é lógico, né? É lógico. E é inexplicável. Só quando você realmente começa a ter essa busca, e tem que ser uma busca diária, eu falo isso para todo mundo. É todo dia, é igual escovar o dente. É acordar, conversar com Deus e se conectar com Ele, com a tua essência, com o teu Pai Celestial. E ali você vai começar a ter essa orientação. Mas eu vou chegar no final da história agora. Conforme eu fui andando nessa trilha, sozinha, no meio dessa natureza, que é lindo, né? Aqui eu estou em Brasília, e aqui perto, na Chapada dos Veadeiros, tem uma das cachoeiras, algumas das cachoeiras mais lindas e exuberantes. E essa cachoeira em especial é a Cachoeira do Paraíso. Olha que nome lindo. E ela realmente é um paraíso, é um lugar preservado e poucas pessoas podem entrar, é limitado. E conforme eu fui andando, Deus foi colocando no meu coração isso. Não importa a opinião dos outros. Sou eu que defino quem você é. Só a minha opinião importa. E eu sei quem você é. E foi tão claro, tão vívido, que é lógico, né? Desabei a chorar. Imagina, você tá ali numa situação que você tá vulnerável e chega seu pai e te abraça, te acolhe, como se você fosse uma criança e fala, não liga para o que eles falam, não. Você é maravilhosa, eu te amo. E é isso que importa. É esse sentimento que eu tive naquele momento, de um acolhimento, de um pai que estava vindo me abraçar. E conforme eu ia andando, aquilo foi ficando mais forte, até que a gente chegou numa cachoeira. Eu queria tanto estar com essa foto aqui, para mostrar para vocês. De repente, eu coloco eu vou colocar isso nos stories. Eu acho que nos stories pode ser um momento interessante para vocês verem, porque ele está no meu celular. E aí a gente chegou nessa cachoeira, e essa cachoeira é uma coisa inacreditável, de linda, de maravilhosa. Ela é tipo um tubo, você entra e ela é um tubo. Sabe aquelas coisas que parecem filmes da época de dinossauro? Aquelas muralhas, como se fosse um paredão gigantesco e cheio de samambaias, de planta, por causa da umidade. Então é como se fosse uma meia-lua, um paredão
vamos botar aí um prédio de uns 25 andares, mais ou menos, e a cachoeira nascendo no meio disso. E quando eu cheguei nesse lugar, quando a gente tá andando na cachoeira, a gente anda olhando para as pedras, né? Aí eu fui andando para as pedras, até que eu cheguei na parte lisa, onde eu vi a cachoeira mais para frente. E essa pessoa, essa amiga, já tinha ido para frente. Lembra? Ela tinha me deixado para trás, ela tinha ido para frente. E ela estava lá. Quando eu olhei, o que Deus falou dentro de mim? Tinha a pessoa. Era isso. E a cachoeira era isso. E na hora que eu olhei aquilo ali, que meu olhar foi assim, né? De baixo para cima. E na hora que eu olhei, ele falou: tá vendo o tamanho das pessoas que você dá ouvidos para a opinião delas? Agora olha o meu tamanho. Você entende? E aí, ali foi tipo, caraca, caiu a ficha. E foi uma cura, foi uma libertação tão violenta que a partir daquele momento eu não consegui mais ter contato com essa amiga. Olha que louco. Foi uma cura. E às vezes, gente, a gente está a um passo de um entendimento, de uma revelação, só que se a gente não fortalece esse nosso lado espiritual, essa nossa perna, e fica o tempo todo buscando no lado material a nossa força, a gente vai passar a vida inteira como eu passei. Passei a vida inteira achando que eu precisava fortalecer o meu lado material, racional, intelectual, para eu ser como aquela amiga. E quando eu, depois de anos, gente, mais de 30 anos, eu vivendo com essa amizade quase tóxica, porque o narcisista, ele tem isso, né? Ele faz você, ele te seduz, ele faz você se sentir maravilhoso no momento, para depois ele te diminuir. É muito louco, né? O relacionamento narcisista, e inclusive, geralmente, narcisistas não têm o entendimento que eles são narcisistas, eles têm o entendimento que eles são vítimas. Depois procurem, se vocês quiserem, né? Procurar aí sobre alguns traços. Nem todos são idênticos, mas para vocês entenderem. Então, pensa, eu passei mais de 30 anos da minha vida achando que quanto mais eu fortalecesse o meu lado material, mais probabilidade de eu ser o que essa pessoa achava que eu deveria ser. E quando eu comecei a fortalecer o meu lado espiritual, Deus me mostrou: olha o tamanho dessa pessoa que você está colocando todas as suas fichas. Olha o tamanho dessa pessoa que você está se sujeitando e se importando com a opinião dela. E agora olha o meu tamanho. E olha o que eu digo a seu respeito. E acabou ali, curou ali. Então, a primeira mensagem que eu quero trazer para vocês é: pare de se importar, pare de buscar no material, pare de buscar no intelectual a solução de muitas dores que vocês carregam, porque muitas vezes o que está faltando é você colocar energia no lado espiritual e no lado emocional. É você equilibrar o seu tripé para você não se tornar uma pessoa frágil, vulnerável e manipulável. Porque a manipulação, ela pode vir de várias formas, né? Assim como nós somos manipulados por uma mídia, muitas vezes, nós podemos ser manipulados por pessoas a partir do momento em que a gente está ouvindo a voz errada. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero trazer para vocês, essa história. E uma outra história, por que eu estou falando isso? Porque isso foi algo que tem acontecido comigo, e depois desses ataques, né, desses haters que aconteceu no Instagram, isso mexeu ainda mais comigo, veio essa consciência que eu falei: nossa, se fosse em outro momento da minha vida, eu estaria arrasada. E eu olhava o que os haters tinham falado de mim, coisas bem pesadas, e são, né, as pessoas são especialistas em destilar o ódio delas quando elas não estão cara a cara com a pessoa, né? E eu olhava aquilo, e ao invés de mexer comigo, eu lembrava disso que Deus tinha falado comigo. Olha a opinião dessas pessoas. E olha quem eu sou e o que eu penso sobre você. E aí eu penso: Deus me chamou para estar aqui. Deus foi lá falar comigo na minha cozinha. Se ele, que é ele, tá falando de mim, tá mostrando o quanto que ele me ama, e eu estou me sentindo acolhida por ele, para que eu vou me dar ao trabalho de ouvir a opinião dessas pessoas? E eu consegui lidar com esses haters, apesar da energia pesada, né, que chega até você, porque o objetivo é esse, é te botar para baixo.
Quando você está fortalecido no seu lado espiritual, você olha aquilo ali e fala, que pena que essa pessoa ainda está presa nessa enganação, né? Nesse mundo que eu me desvencilhei. É como se você... A gente fala sobre isso, né? A Adriana fala muito sobre isso. É como se você tirasse uma venda dos seus olhos e começasse a ver o mundo de um outro prisma. Porque você se distancia daquele contexto que todo mundo diz que é verdade, só que é uma grande manipulação. E quando você olha para essa visão espiritual e você se distancia, você fala, não é sobre mim. É sobre o vazio que aquela pessoa carrega e ela precisa despejar aquilo que ela carrega dentro dela em cima de outras pessoas. Ela não consegue se curar e, para isso, ela puxa outras pessoas para baixo, para que ela se levante. É muito louco. E aí, por isso que eu falo que quando você começa a trabalhar o seu lado espiritual, o seu lado emocional começa a ser trabalhado naturalmente. E você começa a entender tudo isso. E essa semana, eu senti uma necessidade muito grande de estudar ainda mais, né? Tudo isso que eu tenho vivido. E eu abri uma parte, eu sempre peço, né? Vocês sabem que eu tenho pegado, estudado muito os princípios bíblicos para me embasar em tudo isso que eu tenho vivido. E essa semana eu abri o acaso, coisas que eu fazia, né, Adriana, sabe? Que com os meus anos aí de prática no kardecismo, é muito comum, né, os kardecistas abrirem o evangelho para ler uma mensagem ao acaso. E eu faço muito isso com a Bíblia. Eu abro ao acaso, eu peço, converso com Deus, no meu quarto, no meu secreto, peço para ele entendimento, peço para ele para me mostrar o que eu preciso aprender naquele dia, o que eu estou precisando curar dentro de mim, o que eu estou precisando aprender para levar, né, me levar para um próximo nível. E muitas vezes eu abro e a mensagem que vem para mim é uma mensagem de muito entendimento. E eu já falei de várias aqui, né? Vocês já devem ter presenciado, já vi várias mensagens aqui no 1111 que eu fiz assim. A gente abriu aqui ao vivo e a mensagem veio para trazer vários entendimentos. Eu falo que é como se fosse um manual de instruções. Eu vejo a Bíblia como um manual de instruções de Deus para a gente. E aí ele me mostrou essa semana o livro de Gênesis, onde ele fala de José do Egito. E é uma história que eu sempre ouvi, mas eu nunca tinha lido. Principalmente lido com esse objetivo do estudo, do entendimento. E caiu uma parte, se vocês tiverem vontade depois de ler na íntegra a história, é uma história muito legal, que é no Gênesis 37, que José era filho de Jacó. E ele era o queridinho, né, de Jacó. E os irmãos dele, que eram uma renca de irmão, né? Aqui, inclusive, é muito bacana. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Porque essa Bíblia de estudo, ela é muito legal. Olha só. Eles mostram aqui, tem vários gráficos históricos, tem a parte arqueológica. Então, aqui é toda a genealogia. Desde Abraão? Não, desde Abraão. Então, é muita gente, né? Aquele povo fazia filho que nem tomava água. E os irmãos de José odiavam ele. Olha o que ele fala. Que trecho aqui. Vê se é familiar para vocês. E aqui nesse caso é com relação ao pai. Mas isso pode ser com relação a qualquer fase da tua vida. Inclusive se aplica a isso que eu estou falando, a questão dos reinos. Olha só. Ele dizia o seguinte: Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Israel é o nome que Deus dava a Jacó. Olha que louco isso, né? Depois eu comecei a entender um pouco mais essa questão da genealogia, do Gênesis, e a palavra Israel, o Estado de Israel, vem, né, o povo de Israel, na verdade, vem dessa genealogia, que era o nome que ele dava para Jacó. E aí ele falou, ele amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, né? É aquele filho que vai cuidar dele até o final da vida. Significa o quê? Que era um filho bondoso. Ele não era egoísta, ele era bondoso, porque aquele que cuida do pai até a velhice, geralmente é uma pessoa de coração bom, de coração puro, né, que está ali disposto a fazer por alguém,
né? Uma empatia, não é aquela pessoa egoísta. E aí, o que acontece? O José teve um sonho, falando que ele via feixes, né? Tudo na base do simbolismo, da interpretação. Então, que ele via feixes. Gente, estão chamando aqui, o pessoal, já vou, tá? Vocês estão ouvindo a buzina aí, meu povo está aqui na buzina. E ele falou o seguinte, ele teve um sonho dizendo que ele via feixes que ele estava centrado em pé, e que ao redor dele existiam feixes que representavam como se fossem os irmãos e faziam reverência para o feixe. Então, o que ele interpretou ali? Que ele teria os irmãos todos reverenciando a ele. Só que ele era o irmão mais novo. Ele tinha 17 anos nessa época. E ele era o queridinho do papai. E aí, o que aconteceu? Os irmãos odiaram. Eles já odiavam. Ele falou, todos os seus irmãos o odiavam e não conseguia falar pacificamente com ele. Tipo esse moço da buzina. Não consegue ter paz, né? Então, você já deve ter presenciado isso. Então, eles já odiavam e não conseguiam falar pacificamente. Por quê? Porque José era o queridinho do pai. E eles tinham o quê? Aquela dor no coração. E depois que ele sonhou que ele era o centro e que as outras pessoas reverenciariam a ele, significa que ele se viu numa posição de autoridade, os outros odiaram ele ainda mais. E aí, o que eu vi diante de tudo isso? O que veio para mim, né? Um entendimento. Que os que te odeiam, isso aí é a minha interpretação, tá? As minhas anotações. Que os que te odeiam são os que te invejam. Ou porque você representa o que falta dentro deles. E essa foi, como eu falei, lembra do exemplo do copo? Quando Deus coloca dentro de mim, é como se fosse, assim, uma coisa tão óbvia. Tipo, meu Deus, é óbvio isso aqui. Eu sempre achei que isso aqui era um passarinho e, de repente, Deus fala, não, isso aqui é um copo. É tão óbvio e eu não tinha visto antes. É mais ou menos isso. Então, essa anotação foi algo que eu vi. Eles odiavam o irmão porque o irmão tinha sido o querido do pai. Porque ele tinha uma bondade no coração. E que os irmãos não tinham. E quando eles se viram que aquele irmão que eles... como é que foi o termo que eu usei agora há pouco? Eles não é humilhavam, eu queria usar a palavra que eu usei com relação à história que eu acabei de contar para vocês. Eles colocavam a pessoa, inferiorizavam aquela pessoa que eles olhavam com olhos inferiores a ele. De repente, diante do pai, era uma pessoa que eles iriam se reverenciar, eles odiaram ainda mais. Vocês estão vendo alguma coisa parecida com o que está acontecendo aqui na história de José, na Gênesis, e com a história que eu contei para vocês? Uma pessoa que tem o seu olhar, a sua percepção de vida, que ela valoriza é uma coisa, e quando ela vê no coração do outro a bondade, ela não consegue ter um diálogo pacífico, porque aquilo ali reflete o que ela não carrega dentro dela. Então, os irmãos odiaram ele, porque ele era querido do pai, ele era próximo do pai, e também porque ele viu, através da visão que Deus colocou para ele, o quanto ele seria grandioso, e aquilo feriu o ego dos irmãos. Olha que louco, gente. Agora olha para a vida de vocês. Vocês veem uma situação parecida com essa? Vocês já foram atacados alguma vez porque vocês eram ou muito bons, ou porque vocês eram diferentes de outras pessoas que muitas vezes se guiavam muito mais por essa perna do material, do racional? Vocês já passaram por isso alguma vez? Eles o diminuíram, exatamente, a Adriana falou isso, eles o diminuíram. E por quê? O Felipe falou, perdi a conta. A Adriana falou, eles o diminuíram. Por quê, gente? Foi isso que eu senti no meu coração. Porque são os que te invejam ou porque você representa o que falta dentro deles. E o que faltava dentro deles? A presença de Deus. A sua conexão com algo maior. Porque enquanto você está preso no material, você está preso
nessas ilusões materiais que o mundo cria para você, você está desconectado da sua essência, do seu espiritual, do seu emocional, e você acha que aquilo ali é a única realidade que existe. E no final, depois leiam o resto da história, mas o que eu queria trazer era esse ponto. Daniel foi lascado, né? Os irmãos, não satisfeitos em odiá-lo, arrumaram um jeito de vendê-lo como escravo, eles pensaram em matá-lo. Depois, um dos irmãos conseguiu dissuadi-lo, os outros dessa ideia, eles venderam ele como escravo. E aí eu quero trazer uma última parte muito bacana. Cara, é muito linda essa história. E ele falou também, ele fala do perdão, de achar exatamente o texto. Ai, pera que eu quero achar, porque eu marquei tantas coisas grifadas aqui. Não estou conseguindo, são várias páginas. E eles pedem perdão. Ah, tá bom, achei aqui no final. Achei aqui no final. Que ele falou o seguinte: quando chegou, ele foi vendido como escravo, ele foi preso, passou 2 anos na prisão, e o coração mantendo a bondade. Vários trechos dessa história de José, ele mostra cenas que ele chorava, que ele se compadecia, que ele era sensível. E aí, quando chegou no momento em que ele foi enaltecido, lembra que a gente sempre fala, e foi uma das mensagens que eu senti o tempo inteiro no meu coração nessa caminhada na cachoeira, que voltava assim: Deus enalta. Qual era a frase que vinha? Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel, com José nessa história. José foi humilhado pelos irmãos, por quem acreditava que ele não valia nada, ao ponto deles venderem ele como escravo. Ele foi para a prisão. Ele foi feito, sabe, de gato e sapato, até que, no momento certo, Deus o levantou e colocou para ele seguir o propósito que ele havia seguido. E no final, depois que os seus irmãos se ajoelharam diante dele, pedindo perdão, para que ele perdoasse tudo que eles tinham feito, lembra da história do feixe? Ele era a maior autoridade no Egito, depois do faraó, ele que mandava e desmandava, porque ele tinha conquistado a confiança do faraó, através do que Deus tinha trazido para ele de entendimento. O que ele fez? Os irmãos, que eram os peixes que ele tinha tido no sonho, se curvaram diante dele, pedindo que ele perdoasse. E aí o que ele falou? Que, gente, eu achei que eu tinha achado e não achei. Porque ele falou o seguinte, depois eu vou deixar vocês lerem, e eu vou anotar isso em algum momento. Mas, aqui, pronto, achei. E ele diz o seguinte, os irmãos, nós somos teus servos, né? Nos perdoe. E José disse para eles, não tema, pois estaria eu no lugar de Deus? Tipo, eu não tenho como perdoar vocês, porque eu não estou no lugar de Deus. Mas, quando vocês tiveram a intenção de fazer o mal contra mim, né? Vocês fizeram, a sua intenção era fazer o mal contra mim, Deus usou isso para o bem, para fazer como é neste dia e salvar muitas pessoas com vida. Porque quando ele foi vendido como escravo, ele foi para o Egito. Ele não era do Egito, ele era de Canaã, ele era de uma outra região. E por causa de tudo que ele passou, ele foi levantado por Deus e foi a pessoa que salvou o Egito da fome. Foram 7 anos de fome, inclusive toda a família dele. Ele salvou o Egito e conseguiu, com o faraó, trazer toda a família dele de volta. E 70 pessoas da família dele vieram, renca de filho, e nenhum deles morreu de fome, passou necessidade nos 7 anos de fome pesada que tiveram no Egito. Então ele disse, se vocês não tivessem feito isso, eu não estaria aqui onde eu estou. E o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus usou para fazer o bem e salvar outras pessoas. E isso, gente, é viver com um propósito. Isso é entender que a gente tem que parar de se preocupar
a opinião daquelas pessoas que estão presas a só o que existe aqui no mundo, só o material, só o dinheiro, só a aparência, só as conquistas, e começar a se conectar com o nosso lado espiritual, também o nosso lado emocional, para a gente abrir o nosso coração para o que Deus quer da gente. Porque quando você está preso, olha só, presta atenção, quando você está preso na opinião das pessoas, você se diminui, você se coloca num local menor do que Deus quer para você. Quando você alimenta essa perna do espiritual na sua vida, né, esse ramo, vamos colocar esse ramo do espiritual na sua vida, você permite entender o que Deus quer para você. E foi o que ele me mostrou naquela cachoeira, e por isso hoje eu consigo ver acima do que as pessoas pensam de mim. Porque eu sei o que Deus pensa de mim, eu sei o que Deus quer de mim. É muito maior do que aquelas pessoas acham. E é tão louco que hoje, com o entendimento que eu tenho, eu volto atrás e ouvo é ótimo, né? Eu ouço as coisas que essa amiga dizia que eu tinha que fazer. E todas elas são contra os princípios que Deus coloca no meu coração. Você tem uma explicação para isso? Dá para entender? Então, se José tivesse se sujeitado ao que os irmãos pensavam dele e se colocado lá como escravo, entrado em depressão porque ele era escravo, ou em depressão porque ele ficou 2 anos dentro daquela prisão, porque aconteceu umas tretas lá, um monte de coisa ruim acontecendo com ele. Se ele tivesse entrado em depressão, acreditado que ele era realmente um zero à esquerda, ele não teria vivido toda a plenitude que Deus queria para ele. E é isso que eu quero trazer isso para vocês. Isso, gente, acontece com todos nós. Não vou dizer todos. Todos que têm um coração puro. Todos que têm um coração bom. E que muitas vezes se sentem diminuídos porque olham como exemplo alguém que é materialista. Alguém que está preso em valores individuais e não em valores maiores. E eles vão sempre querer te diminuir, porque você tem algo que eles não têm. Você tem uma semente de Deus dentro de você que eles não têm. Só que se você permitir que eles sufoquem essa semente, você nunca vai viver a plenitude que Deus quer para você. Porque você vai estar o tempo inteiro dando ouvidos para o que os homens dizem, a opinião das pessoas, e vai parar de dar ouvido o que está dentro do seu coração, que na verdade é a vontade de Deus querendo se manifestar. Então, esses 2 exemplos, o meu pessoal, humilde exemplo pessoal, e o grandioso exemplo de José, gente, ainda está difícil de falar por causa dos pontos na boca, mas a grandiosa história de José do Egito, eu consegui falar, mostra isso. Agora, olha para a sua vida. Quem hoje está te diminuindo? Quem hoje está te colocando numa condição em que você está se sentindo menor do que você nasceu para ser? Quem hoje está dizendo para você que você não é bom o suficiente? Quem hoje está fazendo você duvidar da sua capacidade, do seu potencial? Quem hoje está fazendo você se desviar do que você nasceu para ser? Porque está fazendo você acreditar que quem você é dentro do seu coração está errado. Sendo que, na verdade, o que está acontecendo é uma inversão da vontade de Deus. Leiam, se vocês puderem, leiam essa história. Inclusive, é uma parte do Gênesis bem fácil de ler, porque geralmente as pessoas ficam intimidadas de ler a Bíblia, porque ela tem trechos muito complexos. Mas a história do José do Egito, difícil de falar isso, que começa no capítulo 37, Gênesis capítulo 37, vai até o capítulo 50. É uma passagem que vale a pena você ler, refletir. Hoje à noite, em vez de você parar para assistir televisão, ao invés de você ligar a série do Netflix, ou até mesmo ficar perdendo tempo no Instagram, para ler. Pega, tem Bíblia, inclusive, online, você não precisa nem ter a Bíblia em casa. E leia essa história para você lembrar do que Deus quer para você, do que Deus quer para nós que temos coração bom, coração puro, que é muito maior do que a opinião dos outros.
Porque na maior parte das vezes, como eu falei, como Deus colocou dentro de mim, a opinião dos outros, eles querem, na verdade, te atacar, porque você carrega o que falta dentro deles. E as pessoas tendem a diminuir aquela pessoa que é ou diferente dela, ou que tem algo que ela não tem. Lembra disso, carrega essa mensagem para vocês, porque ela foi muito forte para mim essa semana. Eu passei 2 noites lendo e meditando, estudando sobre essa história do José do Egito. E tem, inclusive, umas chaves muito importantes de prosperidade também aqui, muito interessante. Ele fala de como você está conectado com Deus, te previne de momentos de aflição, porque ele teve visão, Deus revelou a ele a visão sobre os momentos de fome, e ele era o único que tinha pão na época em que todo o Egito passava fome, e eles enriqueceram nessa época, porque as pessoas não tinham dinheiro e davam terras, davam gado em troca de pão. Até hoje não fez muito sentido na minha cabeça, porque se a pessoa tinha gado, ela podia comer a carne, mas às vezes, né, tinha um significado maior nessa história que a gente não entende da questão cultural deles lá. Só sei que ele enriqueceu, e as pessoas que não tinham essa conexão com Deus, elas ou morreram de fome, ou elas viveram na miséria e submissos a ele, que tinha um coração bom e conectado com Deus. Então lembra, tem várias histórias, tem várias mensagens subentendidas dentro dessa história do José do Egito. Gente, que coisa mais difícil de falar. Do José do Egito. Ai, ai, ai. Leiam, vale a pena. Tá? Aqui eu trago só uma pílula do que eu tenho estudado, mas busquem vocês mesmos. É tão importante que às vezes a mensagem que Deus coloca no meu coração é diferente da que ele vai colocar no seu. Né? A gente tem uma conexão única com Deus, e é tão importante você buscar ele sozinho. Olha o que o Felipe falou. Tentativa de submissão do próximo é apenas a ocultação da insegurança de quem quer nos subjugar. É isso. Que é uma leitura do que eu falei de outra forma. É muito bom, porque às vezes a forma que o Felipe falou pode fazer mais sentido para você do que a que eu falei. Ela falou, estou emocionada, porque hoje pela manhã eu estava ouvindo sobre a história dele. Uau! Estamos mesmo conectados, pelo amor de Deus. Que lindo isso! E é o que eu sempre falo. Se você chegou aqui no final desse vídeo, se deu ao trabalho de parar, tirar um tempo para poder me ouvir falando, às vezes eu sou uma pessoa que você nem conhece, e você está vendo aqui no final toda a história. Pensa, por que você está aqui? Talvez essa seja a brecha que Deus está querendo colocar no teu coração. Talvez você esteja realmente precisando fortalecer essa sua perna espiritual, esse seu ramo espiritual, e parar de dar ouvido à opinião das pessoas que só se prendem ao material, ao que é efêmero. Né? Porque, na verdade, tudo que é material é efêmero, tudo envelhece, tudo se perde, tudo se gasta. Mas a presença de Deus no nosso coração não vai se gastar nunca. E quando você entende isso, você entende por que você está aqui, quem você é e o que Deus quer para você. E aí você vai parar de ficar correndo, um doido batendo cabeça na vida. E aí eu falo, o que eu tenho falado para as pessoas é, busca a Deus no seu quarto. Pede para ele te dar entendimento. Converse com ele como se fosse, sabe, o seu pai. Converse com Jesus como se ele fosse seu amigo. Tipo, Jesus, me ajuda. Eu ouvi essas palavras e isso mexeu comigo, me ajuda a entender, né? Porque diz na Bíblia que ninguém chegará ao Pai senão através do Filho, que é Jesus. Então você pode usar ele como seu, pode e deve, né? Como seu primeiro canal. E depois você se entregando e criando essa intimidade, esse laço de intimidade com Jesus, que é mais fácil, né? Às vezes, da gente sentir a presença dele, porque dentro do nosso imaginário, falar com uma pessoa que já foi humana é mais fácil do que falar com Deus, que a gente tem tantas formas, né? Que a gente imagina Deus de formas tão diferentes. Então, busca por ele, né? Pede entendimento, pergunta para ele o que ele quer de você. Foi assim que ele falou comigo. De tanto perturbar ele, de tanto encher o saco. Eu falava, Deus, o que o Senhor quer de mim? Para que eu estou aqui nessa terra? Quem eu sou?
para onde o senhor quer me levar? E eu falei tanto, eu pedi tanto, e eu conversava tanto, todos os dias. Eu reservava o primeiro momento da minha manhã para estar conversando com ele, até que ele me mostrou. Até que ele foi limpando dentro de mim todas essas porcarias que as outras pessoas, a opinião das outras pessoas colocava dentro de mim e que eu acreditava, achando que aquilo era a realidade. E aí, quando ele me tirou desse contexto, me mostrou com um olhar distanciado, através do olhar mais amplo, eu comecei a ver, como que eu perdi meu tempo dando ouvido à opinião das pessoas. Como eu passei tantos anos da minha vida sem estar dando ouvido, sem estar dando ouvido à opinião de Deus sobre mim. Essa é a minha sugestão para você hoje. Foi isso que mudou minha vida, foi isso que mudou a vida de muita gente que tem passado aqui pelo 1111, e eu espero que mude a sua também. Faz isso, procura por ele, no seu quartinho. Não espera outra pessoa ser um intermediário entre você e ele, não. Pede para ele te abraçar igual ele me abraçou, pede para ele te mostrar quem você é para ele vai te mostrar. Ai, ai. Ai, Michele, é isso. E ele vai falar. Ele vai falar no seu coração, como ele vai falar. Como ele fala, porque está dizendo, buscai a mim de todo o coração. E ele fala com a gente. E ele nunca vai deixar de estar com você, nunca vai deixar de te responder a partir do momento que você vai de coração puro. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu rezei para Deus, ele não fez nada. Diferente, quando você reza para Deus, dizendo o que Deus tem que fazer por você, ele não vai te responder. Agora, quando você se coloca para ele, fala com ele, pedindo ajuda, se colocando numa posição de filho que respeita a opinião do pai, pedindo uma orientação, sabe, com respeito, com amor no coração, que pai que não vai fazer isso? Que pai que não vai chegar para um filho que está ali chorando, pedindo ajuda, e vai chegar e falar, te vira aí. Não. Tudo é a forma que você chega até ele e o coração puro que você tem. E eu tenho cada vez mais entendido isso. As pessoas de coração puro são muitas vezes as que mais sofrem nesse mundo. Porque o mundo todo, ele faz a gente acreditar, pessoas como nós de coração puro, faz a gente acreditar que a gente é sensível, frágil, né? Pequeno. Porque diante dos valores deste mundo, realmente pode parecer assim. É igual os nerds. Sabe aqueles filmes americanos, de escola americana, que tem os fortões, e os nerds são os que apanham, são os que se lascam? Porque os fortões, dentro daquele universo, é o que importa. É mais ou menos isso a nossa vida. São os fortões que são só pela aparência e que diminuem o outro, que na verdade é um nerd, só que depois vai olhar os grandes nerds desse mundo, que são todos os que controlam hoje. As grandes empresas são todos os antigos nerds, o dono da Amazon, o dono do Facebook, o Elon Musk, né? Todos eles são os grandes caras, os grandes empresários hoje são os nerds do passado que eram diminuídos na escola porque eles provavelmente eram feios, bobões, estudar é bobo, né? O legal é ser bonitão, é ser forte, é pegar todo mundo. Então, começa a usar a sua visão para você entender que isso se aplica a você também. E sai desse contexto, sai desse olhar e olha de fora. Olha de fora. Você vai começar a ver como se fosse realmente uma novela. Como eu falei, que eu vi nessa cachoeira, eu olhei de fora e vi. Deus me fez entender, tipo, uau, olha a pessoa que você está colocando toda a sua expectativa de vida, olha o tamanhozinho dela. E olha o meu tamanho, e olha o que eu penso a respeito de você. É isso que você tem que se preocupar. Gente, é tão forte esse vídeo, depois eu vou botar ele. Vocês vão ver, eu começo assim com as pedras, e aí eu olho a pessoa e depois eu vou subindo. Claro que a lente do celular, inclusive, ela não dá a real proporção do que foi ali estar pessoalmente. Mas pensa que é isso. Era um prédio de aproximadamente uns 25 andares. E um ser humano lá embaixo. Era mais ou menos isso a sensação que eu tive. E eu quero que você fique com essa visão mental na sua cabeça. Para você, todas as vezes que você ouvir a opinião de alguém que está te colocando para baixo, você lembrar disso. E tomar posse disso que Deus colocou para mim, falou comigo e falou também nessa história. Porque isso é uma coisa que a gente tem que acreditar. A verdade de Deus para um filho
se aplica para todos os outros. Então, a partir do momento em que esse caso do José, do Egito, que eu falei para vocês, se aplicou para mim, e a minha história também vai se aplicar para você. Porque Deus é um só. Então, se ele teve esse amor pela bondade do coração de José e colocou o José numa situação em que a opinião dos seres humanos não importava, mas sim a opinião dele sobre José, isso se aplica a você também, que também tem um coração bom. E que também pode estar sendo diminuído pela opinião de outras pessoas que não carregam essa força dentro dela. É isso, meus amores. Eu acho que a gente só tem a agradecer hoje. Porque eu acho incrível, porque eu começo o 11/11, gente, pensando, Senhor, como é que eu vou falar isso? Não sei nem por onde começar. Toda vez é assim. Eu não sei nem por onde eu vou começar. E aí eu começo, eu só escolho um tema e falo, Senhor, me ajuda a levar essa mensagem do jeito que o Senhor deseja. Que seja aqui do jeito que o Senhor quer que aconteça. E aí vai vindo, quando eu vejo, já tem 1 hora que eu tô falando. É muito louco isso. Então, assim, saibam que essa mensagem não é a Andréia Marliere que está falando com vocês. É Deus que queria levar essa mensagem para as pessoas que, por acaso, param para me ouvir. E Ele vai fazer isso com vocês, se vocês permitirem. Ele vai usar vocês para levar o bem para pessoas que vocês têm influência. Ele primeiro cura a gente, e depois ele usa a gente para curar outras pessoas. E é isso que ele tem feito comigo, é isso que eu desejo. Que você permita que ele faça com você também. Amores, fiquem com Deus. Uma semana abençoada. Lembrando que na sexta tem o nosso encontro de mulheres pelo Zoom. O link está aqui no descritivo. E a gente vai ter mais pautas como essa nos outros encontros do 11/11. E eu vou começar também os meus vídeos convencionais do canal a mostrar um pouco mais dessa força que a imagem, que esse visual, né, teve, assim como ele teve na minha vida, essa cena essa foto, né, da pessoa e a cachoeira, teve uma mensagem passada de Deus para mim, uma conexão com a minha essência. Eu vou começar a falar um pouco, dar alguns exemplos, inclusive nos vídeos, de situações assim que aconteceram com fotos, inclusive, dos meus alunos, ou outros momentos da minha vida, para você entender que muitas vezes a fotografia está dentro de você como uma forma de linguagem não verbal, como uma forma de Deus estar mandando orientações, lidando com a sua emoção através não de palavras, mas através das imagens. E talvez isso comece a mexer com você, você vai começar a olhar as coisas que você vê na rua, as coisas que você vivencia com outros olhos. E depois a gente vai até falar sobre isso em outros momentos, para vocês entenderem. Esse aí já é um tema que eu falo da mágica, né? Do meu projeto mágico. Mas eu quero começar a costurar mais tudo isso, porque para mim está tudo interligado. E quero ensinar isso para vocês, porque eu acho que pode mudar a vida de muita gente. Queridos, fiquem com Deus. Uma ótima semana. Aproveitem tudo que vocês têm para fazer de bom hoje. Lembrem de estudar essa parte e de buscar aquele papo com Deus no quarto de vocês mais tarde, tá bom? Beijo. Até quarta-feira que vem.